Vamos lá. Tá, foi. Pessoal, boa tarde ou boa noite, não sei como eu acredito, né? Meu nome é Anselmo Heibich, como está escrito aí, né? Formalidades, né? Como muitas vezes as pessoas querem saber, eu gosto de saber, né? Eu sou mestre em Geografia Humana pela USP, né? Mestrado que eu comecei em 2005 e terminei em 2008. Para mim isso, sinceramente, não é muito importante, né? Porque na realidade esse mestrado eu comecei ele em 1989. Eu sou formado em Geografia, licenciado em Geografia no Rio Grande do Sul, na URGS, em 1987. Aí em 1989 eu fui para São Paulo, etc e tal. E lá, estava naquela época do pós-modernismo, né? E o pós-modernismo tem coisas muito interessantes, tem coisas que são até... Eu não gosto muito dessas categorias, mas para ficar didático, né, tinha até pensamento assim, que era visto como mais direitoso, né, em contraposição à esquerda clássica, etc e tal. É que hoje em dia, quando a gente fala em pós-modernismo, pensa numa esquerda mais moderninha, né? Mas naquela época, para alguém que era de esquerda, ou pelo menos eu que achava que eu era, né, então o pós-modernismo era visto mais como uma coisa mais de direita, né? E daí eu comecei a ler muitas coisas, né, muitas coisas diferentes das quais eu estava acostumado a ler. E por que a geografia? A geografia não é ciência da natureza? Depende do ponto de vista. Ela é um tipo de ciência de síntese, né? Os geógrafos, os marxistas odeiam, né, isso daí, né? Ciência de síntese, ou seja, tu pode se especializar num cara que fala em clima, ou solos, ou relevo, ou tu pode, de repente, enveredar para o estudo urbano, ser quase um urbanista, ou em alguns aspectos ir além do urbanismo, ou ser alguém especializado em questões agrárias, etc e tal, né? Ou geopolítica, que geralmente geopolítica é um estudo, quer ler geopolítica séria, ler militares. Não que o que eles pensam está certo, mas que eles sabem analisar bem essas questões de conflitos e de guerras entre estados melhor que ninguém. Mas enfim, a geografia então ela é meio assim, fazendo uma analogia meio como medicina. Tu tem que ter uma noção geral, mas tu se especializa profundamente num setor. Enfim, eu fui para a Humana, né, acabei fazendo ciência humana, e daí lá, nesse contexto pós-modernismo, eu li muita coisa, e eu parti de frente, sem querer, mas eu fui levado a isso com a minha orientadora, que era uma geógrafa marxista ao velho estilo, adorava um cara chamado Henri Lefebvre, que eu passei a odiar, evidentemente, e daí eu acabei me desligando do mestrado para usar uma palavra formal mais educada, né, porque na verdade eu fui expulso. Mas de uma maneira assim, burocrática. Aí, décadas depois, 15 anos depois, eu apareci, tive que fazer tudo de novo, todos aqueles créditos que eu tinha feito, eu perdi tudo. Né? E eu comecei com um outro orientador que também era de esquerda, lá dificilmente eu vi lá, mas era um cara que era bem simpático a mim, bem camaradão, né? E daí eu baixei a bola. Eu fiz uma dissertação de mestrado, que estudei ela não é nitidamente liberal, como muitos de vocês já devem estar sabendo o que eu sou. Era uma coisa assim meio social-democrata, mas dando uma puxadinha assim para o liberalismo, né? Digamos que fosse um social-liberalismo, que eu analiso a questão da propriedade na ilha de Santa Catarina, né? Bom, mas enfim, isso aí, se eu vou começar a falar disso daí eu acabo perdendo o foco aqui. Mas enfim, tem que fazer o doutorado, qualquer hora dessa eu começo, e eu acho que vai ser sobre marxismo e ambientalismo, mas isso aí é outra conversa, né? Bom, eu gostei muito dessa capa aí, né? Uma capa meio death metal, né? Não é o meu estilo, nem de longe, não gosto, eu gosto de rock clássico, né? Mas eu achei legal a capa, ela é bem apavorante, né? Que na verdade deve ser uma foto dos campos de extermínio de Pol Pot, não é? Lá no Camboja. Deve ser, né? Porque os caras tinham pilhas e pilhas de caveiras. Também pode ser uma foto de alguma revolução, de alguma cena, algum resquício da Revolução Francesa, né? Dizem que nas catacumbas lá tu vê pilhas e pilhas disso, né? Nunca fui, né? Bom, enfim. Bom, para mim, qual é que é o cerne da questão do marxismo? Né? É a metodologia, né? Porque muitas pessoas, quando falam de Marx, vocês me avisam, tá? Quando estiver me recebendo aí, que eu me perco totalmente. Muitas pessoas, quando discutem Marx, dizem, eu não sou mais marxista, né? Não sou marxista. Por quê? Porque eu não acredito na utopia dele e tal. Só que daí ela vai analisar um problema, ela fala em classe social. Ela vai discutir evolução da economia, ou mudança da economia, ela fala em superação do sistema. Sem querer, ela está usando categorias e cacoetes metodológicos que eram específicos do Marx. Claro que depois uma série de outros marxistas mudou isso, deu uma incorporada, existe aquilo que a gente chama de marxismo heterodoxo, Escola de Frankfurt, um monte de gente aí. Mas não dá para falar todo mundo, e nem eu conheço tanto assim os outros marxistas, mas eu conheço um pouco Marx. Né?
Então a metodologia para mim é o que me seduz quando se fala em Marx. Por quê? Não é porque é uma coisa burra ou mal feita, é pelo contrário. Se fosse uma coisa burra ou mal feita, isso aí é lixo, né? Mas não, é justamente porque é muito bem articulado. Se tu for um cara condicionado a ler Marx e aceitar as premissas dele, cara, é uma lógica de ferro que tu aceita, que encaixa quase tudo ali dentro, entendeu? Mas o problema é que a ciência não é assim, né? A ciência lida com dilemas, erros e acaso, o fortuito. Então a questão da dialética em Marx, né, vamos ter que falar disso, impossível falar de metodologia em Marx sem falar disso. Coletivismo metodológico é uma coisa que muitos marxistas nem percebem que tem. Mas, por exemplo, na ciência social, tu fala muito de indivíduo. Quando tu fala de economia, tu fala de padrão de consumo, está falando de comportamento individual. Claro que isso é um reducionismo, né? Porque nem todo mundo pensa igual. Mas quando tu fala de padrão, tu está assumindo que faz um reducionismo. O problema é que muitas vezes quando tu pensa de modo marxista, tu está fazendo um reducionismo, está tratando de grandes categorias, como por exemplo, classe social. Né? A classe social pensa assim. Não, a classe não pensa. Uma classe é um agregado de indivíduos que pensam, que casualmente pode estar pensando de um modo parecido, né? Mas quando a gente assume o coletivismo metodológico, a gente parte da premissa de que grandes categorias elas têm uma consciência e um raciocínio. E isso é extremamente complicado em termos de ciência social moderna, né? Moderna que eu assumo como moderna. Está vendo que eu já estou colocando palavras e subrepticiamente fazendo você pensar e concordar comigo sem explicar todas as minhas premissas, né? Mas é que se eu vou parar para explicar tudo que é minha premissa e o que eu acredito, aí a coisa não anda, né? Mas não vamos falar de nada, vamos falar de mim. Teleologia objetiva da história. O que é isso, né? Teleos é um fim, é um objetivo, né? Então, qual é o objetivo das pessoas? Bom, tem vários. Agora, quando tu diz teleologia da história, quer dizer que a história tem um caminho, tem um objetivo, tem um fim. Seu objetivo é um curso mais ou menos previamente dado. Como é que é? Esse cara está deturpando Marx, não é assim, né? A dialética mostra que não é assim, que não é coisa tão mecânica. Não é tão mecânica, mas quando tu assume que existe um curso para o qual o capitalismo se encaminha, né? Um curso do capitalismo e um fim para o qual ele se encaminha, tu assume que existe uma finalidade histórica, objetiva, porque independentemente de nós indivíduos, ela tende a acontecer assim. Tanto que essa é uma vantagem, e para alguns uma desvantagem, do socialismo marxista. Porque diferente do socialismo voluntarista, de Pierre Proudhon, o anarquista, ou do Bakunin, que até um certo ponto da história eles eram amigos, né? Que eles se baseiam na vontade das pessoas, no afinco, né? Naquela coisa política, vamos lá, companheiro, levanta, vamos à luta, né? Não, Marx não. Se as condições objetivas não forem dadas, se as condições ideais para derrubar o capitalismo não forem dadas, não adianta fazer a revolução, porque vocês não vão a lugar nenhum. Então existe um curso que é objetivo, que independe dos indivíduos, né? Não é uma teleologia subjetiva, né? Dos indivíduos, do sujeito, não. É objetivo, é quase uma história sem sujeito. Marx deve muito à inspiração de Charles Darwin, porque ele queria, de certo modo, fazer uma ciência social, né? uma ciência da filosofia, uma ciência humana, etc., né? Que fosse tão, não é lógica, mas que tivesse tanta racionalidade quanto é a teoria da seleção natural das espécies. Né? Mas seria uma teoria da seleção natural das classes sociais. Né? Claro que isso é interpretação minha, né? Funcionalismo, isso aqui é muito importante. Né? Por exemplo, isso aqui eu já comentei em outro momento aqui, né? Por exemplo, causa e efeito. Né? Causa e efeito. Eu jogo uma pedra ali embaixo, cai no chão, provavelmente na cabeça de alguém, né? Existe uma causa. Né? A causa é a força gravitacional, que atrai essa pedra para o centro da Terra. Causa e efeito. Né? Muitas ações de certos indivíduos, elas tendem a funcionar para um bem comum. Né? Por exemplo, um passarinho que sai de uma árvore na Amazônia, um pássaro, né? uma arara, vamos dizer assim, e como ela comeu uma fruta, ela defeca no meio do caminho, aquele cocôzinho dela que cai no chão. É bom porque funciona para o ecossistema, porque ali tem uma sementinha que vai germinar. Então, a ação das aves, dos indivíduos, acaba funcionando para o sistema. No caso de seres humanos, a coisa é muito complicada, porque nós pensamos estrategicamente, né? Estou numa festa, né? Aí eu vejo que ali tem uma briga, uma confusão, daí eu vou para cá.
Só que daí, de repente, outras pessoas começam a vir para cá também, aí eu me desloco para cá. Quer dizer, eu estou pensando toda hora em termos estratégicos. Mesmo que eu não pare para pensar, eu acabo reagindo, né? E por que seria diferente em termos de ação coletiva de maiores proporções, em ações políticas? Vamos pensar que nós aqui sejamos operários de uma fábrica. Vamos fazer uma greve, pessoal. Vamos fazer uma greve. Legal. E eu penso assim, eu vou deixar esses caras se queimar, eu vou vir para o trabalho. Se a greve deles der certo, eu vou ganhar o meu aumento salarial e não fico de mal com o meu patrão. Então, eu ganho o aumento salarial e ainda fico legal com o meu patrão. Eu sou um grande canalha, né? Mas isso, em ciência social, se chamaria carona. Eu pego carona na greve para ganhar um benefício. Entendeu? Bom, se nós pensamos em termos funcionais, né, eu não estou ajudando a categoria. A minha ação não está redundando, não está implicando um benefício para a categoria. Ela não tem feedback, ela não tem uma retroalimentação. Né? Por que isso, esse exemplo que eu dei difere da análise marxista? Porque para Marx, não. A ação de uma classe tem que beneficiar o quê? O curso da história. Ah, mas como é que vai funcionar assim? Como é que todo mundo vai pensar igual? Já ouviu falar em consciência de classe em si, classe para si? Ou seja, quando a classe começa a pensar não no objetivo de curto prazo dela, mas na finalidade histórica, que nós vamos ter a revolução lá adiante. Ou seja, as ações dela beneficiam um sistema. Qual é esse sistema? É o curso da história. Na verdade, não é só Marx que é funcionalista, não. Tem vários e vários sociólogos americanos da década de 50 e 60, né? Robert Dahl e tal, que eles eram sociólogos nada a ver com o marxismo, mas que eles pensavam, entendiam a realidade de um modo como se fosse um mecanismo, quase que ecologia. Tanto que existia uma escola, a escola de Chicago, que era a escola da ecologia humana, depois ecologia urbana, que era exatamente isso, pegar o que dá certo da biologia e aplicar ali, só que sem as especificidades da ciência humana, né? E é aí que estão os problemas. Bom, aqui eu coloquei de outra cor, né? Isso aqui não é Marx, é o individualismo metodológico. Tá? Individualismo metodológico é o que eu me calco, né? Me baseio para me opor a tudo isso. Mas então quer dizer que só tem indivíduos na sociedade? Não tem ação coletiva? Não tem, sim. Mas elas toda hora furam, toda hora elas renascem, porque indivíduos pensam diferente. Isso aqui é liberalismo? Não. Pode ser um cientista social que usa individualismo metodológico, por exemplo, que se baseia em padrões de comportamento, que se baseia em estatística, que faz a análise de pesquisa de intenção de voto, mas tu tem uma proposta filosófica, social de esquerda. Tu pode ser um esquerdista, mas que usa individualismo metodológico, que tu não está pensando em classe social, tu não está pensando em raça. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo, vamos sair de Marx. O Islã é do mal. Por que o Islã é do mal? Porque o Corão diz que tem que fazer a jihad. Verdade. Então 1 bilhão vai vir para a guerra. Não é 1 bilhão, é uma minoria. Opa, se é uma minoria, não é todo mundo igual. Se não é todo mundo igual, então já não posso ser mais coletivista metodológico. Eu tenho que fazer uma análise estatística. Mas o Corão propicia. Pode até propiciar, mas isso depende da interpretação do guru deles, lá do imã, do ayatollah, depende qual seita que é, entendeu? Então, na verdade, não é o Islã em si que é o mal. Pode ver que quem diz isso, cara, é um cristão fundamentalista, não é um Olavete. É a mesma coisa, né? Então, daí ele faz a interpretação do... Eu não tenho simpatia nenhuma pelo Islã, cara, não sou um bom mocinho, não gosto de religião, sou ateu, já vou dando logo minhas credenciais aqui, tá? Mas eu também não fico fazendo escárnio de religião, porque é uma briga desnecessária, entendeu? Não estou afim de brigar com esses caras. Mas assim, o raciocínio coletivista, ele não procura especificar quem é quem. Né? Ele coloca tudo em grandes categorias, entendeu? Bom, essa questão dos Islã, se começar a falar, eu vou me perder também, mas é muito interessante que muitos dos radicais que cometem atitudes terroristas não são a primeira leva dos imigrantes que veio lá em busca de trabalho. São jovens que cresceram no sistema de bem-estar social, que recebem algum recurso, não trabalham e se voltam por uma leitura mais radicalizada da crença de origem dos seus pais ou antepassados, misturada com o sentimento de segregação social, de segregação racial. Né? Não estou justificando os atos deles, pelo amor de Deus, só não deu, mas às vezes escapa. Mas não estou justificando, eu acho que tem que pegar esses casos e prender mesmo, né? Mas tem que entender como é que isso surgiu, entendeu? Compreender não é justificar.
Antropólogo de verdade é o cara que estuda uma cultura e tenta entender ela. Ah, então ele concorda com tudo que acontece naquela cultura? Não, de jeito nenhum. Eu posso compreender por que existe um psicopata. Ah, o cara gosta de psicopata, tem pena de bandido. Não, eu estou tentando entender como é que se formou aquilo ali. Mas não quer dizer que eu concorde com o que ele faça, entendeu? Então vamos separar as coisas. Então, individualismo metodológico não é individualismo ético. Individualismo ético é o cara que tem uma ética própria só dele. É a mesma coisa que egoísmo. Sabe que existe uma corrente muito próxima disso, que é o objetivismo de Ayn Rand, né? Que é uma versão do liberalismo que eu não gosto. Eu acho ela interessante, mas não me complementa em tudo que eu gosto, né? Eu acho que o ato de ajudar os outros, a filantropia, a ajuda, é uma coisa muito importante. O importante para mim é que parta da vontade das pessoas. Né? Mas isso aí pode ser inclusive para ganhar dinheiro, pode ser inclusive para ajudar os outros. Como ler Marx? Tu pode ler ele anacronicamente. Né? Ah, o que não viu? Pô, na época de Marx não tinha isso, como é que as pessoas estão defendendo isso hoje? Né? É uma visão, é uma maneira de ler. Né? Por exemplo, o capital se metamorfoseou, hoje em dia nós não temos só burguesia e proletariado, é uma crítica que se faz. Né? Ah, é justo ou não é justo? Bom, é uma crítica que se faz a Marx, né? Mas existe também uma crítica que se faz contextualizando ele, né? De acordo com a situação dele no tempo e no espaço. Por exemplo, a leitura de Marx fez muito calcada na Inglaterra. A Inglaterra da época dele, do século XIX. Ela era válida na mesma época para a Europa continental? Para a Rússia? Para a Rússia, evidentemente que não. Para a Ásia, que é chamado modo de produção asiático, também não. Bom, de qualquer modo, em primeiro lugar, quando tu lê um autor, tu tem que definir o que tu quer quando tu lê essa obra. Eu quero só conhecer, beleza. Então tu vai sem noção nenhuma. Mas é importante esse terceiro momento, o que tu quer quando tu lê um autor, para saber se tu quer criticar a metodologia dele, a utopia, ou se ele é um cara que falhou, foi desonesto na época dele. Isso aí é uma coisa, né, que pode... por favor, me avise, né, quando estiver perto aí do tempo, até para deixar espaço para as perguntas, né, que eu acho que é a parte mais legal. Sou dos 30. Tranquilo, só me dá um toque aí, que daí eu corro, pulo umas coisas, tá? Só para eu não me perder. Outro aspecto considerado, já falei, né, o Marx do ponto de vista normativo. O que é criticar a sua face normativa? É aquilo que ele queria impor como norma, o comunismo. Né? Essa é uma crítica que pode se fazer sobre ele. Mas aí conflita muito com a análise que ele fazia sobre a sociedade que ele vivia. Né? Porque, por exemplo, quando Marx analisa a sociedade, eu não estou defendendo ele, eu estou tentando botar na cabeça dele, como que ele pensava. Ele analisava muitas coisas pela contradição social, pela dialética, etc. Né? Então, isso, quando ele faz uma análise da sociedade a qual ele vivia, é uma análise de uma sociedade em luta, em guerra, né? Beleza. Em luta, em guerra, em conflito interno, correto? Quando tu vai ler um Marx normativo que fala sobre o comunismo, a utopia dele, é um paraíso. É uma coisa totalmente diferente. Então, do meu ponto de vista, a dialética, o conflito social existe, mas chega um momento que termina. Para mim isso parece uma contradição do pensamento, mas é a minha visão, né? O que é importante aqui? Quando tu vai conversar com a pessoa e ela diz que é marxista, ela pergunta, bom, mas marxista como? Porque tem várias maneiras de dizer marxista. Tu acredita na utopia social dele, ou tu pensa como ele pensava, tu usa o método dele para analisar a realidade. Né? Às vezes tem os dois. Eu acho mais difícil. Agora, quando a gente discute com o marxista, é comum ouvir isso aqui, ó. O que aconteceu no leste europeu, o que aconteceu na Ásia, não foi bem o que Marx propôs. Tá. Não foi bem o que Marx propôs. Tá? Eles costumam dizer muito bem isso. Bom, é verdade, é verdade. Mas daí eu disse isso para um amigo meu, que é professor do IFSC lá em Porto Alegre, né, que é professor de geografia, que ele não era tão esquerdista na faculdade, era mais em Pong, depois ele virou, né? E ele disse assim para mim, mas o capitalismo, onde é que existe esse teu capitalismo aí? O liberalismo está furado. Aí eu disse para ele, olha, assim como tu disse que o que Marx propôs não foi o que aconteceu, né? Não foi bem o que Marx propôs, esses sistemas totalitários que surgiram na União Soviética e na China, também não pode ser, se tu quer ser um cara justo, também não pode dizer que criticar o liberalismo pelo que acontece eventualmente nos Estados Unidos ou o que acontece no Brasil. Porque o capitalismo brasileiro não é nada a ver com um exemplo de liberalismo proposto por Adam Smith ou qualquer outro liberal que sucedeu. Então, uma maneira de discutir com os caras, é legal, é reverter.
Tu tá indo com o carro, liga primeiro, ele passa a segunda, vai pra terceira, ele dá uma ré, né, cara? É o cara esperto. Então tu usa a crítica dele para ele mesmo, né? Então, mas não foi bem que Marx propôs. Não, peraí.